Olá, galerinha do canal da Biconsultoria. Estamos mais uma vez aqui para falar de mais uma norma contábil para empresa de grande porte, o CPC 16, ou seja, que corresponde à norma internacional IAS 2. Mas antes a gente falar desse tema tão importante que são os estoques, dá logo o seu like aqui para você não esquecer, porque isso é muito importante para nós. Tá? E você que não está inscrito no canal, se inscreva no canal, bota o sininho aqui para que você possa ser notificado. Então, nós vamos falar sobre estoque. Qual é o objetivo do CPC 16? O objetivo do CPC 16 é atribuir o tratamento contábil que vai ser dado ao estoque. Quando a gente fala tratamento contábil, qual é a política contábil? Como nós vamos mensurar o estoque? Vamos mensurar o estoque a valor de custo? Vamos mensurar o estoque a valor justo? Então, ou seja, esse CPC ele traz especificamente qual o tratamento contábil. O estoque ele é mensurado a valor de custo inicialmente, mas também esse CPC ele não só trata da atribuição da mensuração do valor a custo, ele também trata da estimativa, qual método utilizar para atribuir o custo a um determinado estoque. É importante a gente entender que esse CPC tem uma delimitação. Ele não alcança, por exemplo, ativos biológicos. Ativos biológicos são alcançados pelo CPC 29 e não é alcançado por essa norma CPC 16. Isso é muito importante para que vocês não achem que todo o estoque que está colocado à venda efetivamente ele é tratado pelo CPC de estoque. Né? Então, assim, ele não trata referente aos ativos biológicos. Isso aí é tratado no CPC 29. Então, o que são estoque? O que, na verdade, é estoque? A norma diz que estoque são os ativos que são mantidos para a venda do curso normal do negócio, ou seja, dentro do seu ciclo operacional. A minha atividade é vender um determinado produto. Então, aquele produto que eu adquiro para revenda, efetivamente, para exercer a minha atividade, é um estoque. Mas não só para revenda, mas aquele produto que eu produzo, né, que eu estou em processo de produção. E também pode ser considerado estoque, estoques para suprimentos a serem aplicados na prestação de serviço. Podem também ser considerados estoques os materiais que a empresa utiliza realmente em termos de material de uso e consumo, mas estão ativados porque não estão sendo consumidos efetivamente. E qual é a mensuração do estoque? Segundo a norma, a mensuração do estoque, o estoque tem que ser avaliado a custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. Então quer dizer que ele aqui, o CPC 16, ele atribui que o estoque, a seguinte política contábil, ou seja, o estoque tem que ser mensurado a custo ou a valor realizável líquido, dos dois o menor. Agora, que custo ele deve ser realizado? Ou seja, o custo de aquisição. O que é o custo de aquisição? É tudo que você pagou para adquirir efetivamente aquele estoque e colocar o mesmo em pleno estádio da condição dele ser vendido automaticamente. Então, a gente tem que entender, por exemplo, que o que é que faz parte do custo do estoque? O que é custo? Uma empresa comercial, por exemplo, quando ela compra determinada mercadoria, existe tributos ali internos no valor daquela nota que são produtos recuperáveis, como o PIS, a COFINS, o ICMS. Por exemplo, se uma empresa comercial compra da indústria, lá vai vir destacado o IPI que a indústria paga. Mas o comércio, ele não é efetivamente contribuinte do IPI. Então, o IPI para ele vai ser um custo. Então, vai fazer parte dos estoques. Então, o que é que faz parte dos estoques? Tudo que eu paguei para adquirir e colocar ele no estado efetivamente na condição de estoque. Como, por exemplo, o valor da mercadoria, como, por exemplo, o frete que eu paguei para trazer a mercadoria para a minha empresa, o seguro sobre aquele frete. Tá? Então, tudo isso faz parte do custo do estoque. Os impostos que eu não consigo recuperar, então, não faz parte do custo do estoque os impostos recuperáveis. Então, isso aqui é o conceito do custo. Agora, essa mensuração do custo, ela existem metodologias que a gente vai ver mais à frente. Que o estoque ele pode ser mensurado a custo médio, por exemplo, ou ao PEPS, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, na norma, eu tenho aqui que a política é a custo ou valor realizável líquido.
mas eu também tenho métodos para realizar a estimativa desse custo. Então, o que é custo também no caso do processo de empresas que são indústrias, que ela tem 3 tipos de estoque, né? Ela tem o estoque de matéria-prima, tem o estoque de produto em processo e tem o estoque de produto acabado. Então, o custo traz também um conceito de custo de transformação, ou seja, os estoques incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas e com as linhas de produção. Então, quando a gente fala de quanto é que vai custar o meu estoque, eu estou falando de custo do CPV, estou falando de mão de obra, custo de mão de obra, custo de matéria-prima e outros custos indiretos de fabricação, seja ele fixo ou variável. Então, isso entra, o CPC traz claramente que isso entra na formação do custo dos estoques. Agora, a gente precisa entender e separar um pouco, pela teoria do custo padrão, a questão principalmente das sobras e das perdas, dos desperdícios que tem na produção. Um determinado produto, quando ele é produzido, ele vai ter a matéria-prima que é utilizada, parte dela realmente vai ser consumida, como parte dela também vai gerar desperdício. Como, por exemplo, se eu for realizar a industrialização de uma bolacha, eu vou aplicar farinha. Na hora que eu colocar a farinha lá, a farinha sair fora da produção, na hora que eu cortar a bolacha, parte da massa vai ser excluída. Então, existe efetivamente desperdício. Agora, existem desperdícios normais da produção. Então, ou seja, em termos de padrão, eu tenho condições de, na ficha técnica do produto, para fazer aquela bolacha, eu tenho que gastar tanto disso, tanto disso, tanto disso, tanto disso. O desperdício ele existe em qualquer produção. Agora, se for um desperdício anormal, ele não pode ser tratado como custo. Ele tem que ser tratado como despesa. Então, na teoria do custo padrão, se fizer parte do desperdício dentro do meu custo padrão para fabricar com eficiência aquele produto, tudo bem, faz parte do custo. Mas se automaticamente eu tiver um desperdício maior do que o esperado, maior do que o programado, maior do que o padrão, esse custo vai ser lançado como despesa. Esse desperdício excedente é lançado como despesa. Por exemplo, acontece muito no supermercado, existe a perda de produtos que são perecíveis no supermercado, mas existe uma média de eficiência dessa perda, 1%, tal. Se essa perda chegar a mais de 1%, então ela não tem um conceito de custo. Ela tem um conceito a diferença tem um conceito de despesa. Então prestem bem atenção nesse detalhe que é importantíssimo. Por quê? Porque no momento que você não mensura, traz tudo esse desperdício para o custo, o que é que acontece? Você vai ter uma margem bruta menor e isso pode destoar a informação do mercado e na hora da sua precificação. Então fica muito ligado nisso aí, tá? Então, despesas, gastos com armazenagem é despesa, despesas administrativas é despesa e despesas comerciais com produto é despesa. Isso não faz parte do custo. Eu chamo a atenção apenas para o desperdício. O desperdício padrão, sim, faz parte do custo. O desperdício excessivo, fora do padrão, ele é despesa. E aqui nós temos que lembrar daquela aulinha do CPC 20, que ativos qualificáveis, ou seja, estoques, né, que são considerados ativos qualificáveis, vou relembrar, que demandam um tempo substancial para ser produzido e exposto para ser colocado à venda, o juros que financia esse ativo qualificável, ele é o custo do empréstimo CPC 20, pode ser ativado também ao valor desse estoque. Então, além do preço de compra, além do custo do frete, além do custo do seguro, além de outros custos, eu também posso ter o custo de empréstimo, que não é só juros, né, gente? É taxa efetiva. É todo o custo financeiro que você teve na operação. Enquanto você estiver produzindo esse ativo qualificável, que pode ser um estoque, ele vai fazer parte do valor do estoque. Olha como é interessante esse trânsito entre essas normas. Elas são complementares, elas se completam e você tem que saber transacionar em cada parte, especificamente. Então agora vamos para um exemplo prático. Vamos resolver um exemplo prático aqui. Preço de compra, 11 mil. Desconto incondicional que houve efetivamente nessa compra foi de 1.000. Frete CIF, ou seja, o frete CIF é aquele que é pago pelo fornecedor e não por você. Quem comprou foi uma empresa atacadista. Uma empresa atacadista
comércio atacadista de alimentos está comprando de uma indústria. IPI na nota de 1.100, PIS 165, COFINS 760 e ICMS 1.600. E agora nós vamos para um exemplo prático, ou seja, uma Delta Comércio Atacadista, a empresa atacadista compra de uma indústria, compra um determinado produto. O valor do produto é 11 mil. Desconto incondicional, que é aquele que é dado na nota, é de R$1.000. Frete, R$1.000, só que o frete é CIF, ou seja, não foi pago pelo adquirente, foi pago pelo fornecedor. IPI, 1.100. PIS, 165. E COFINS, 760. E, por fim, ICMS, de 1.815. Então, vamos ver na prática como seria a mensuração desse estoque, já que fizemos uma aquisição e, segundo o CPC 16, o estoque tem que ser mensurado a custo, e esse custo é tudo que eu paguei para adquirir o bem, colocar ele no estado de estoque, ou seja, no estado para que ele possa ser vendido. Lembrando que custo para mim em relação aos tributos são tributos que eu não recupero, os tributos que eu recupero não fazem parte do estoque, bem como também os descontos incondicionais. Ok? Vamos resolver? Vamos agora fazer a resolução como combinamos em relação àquele slide, ou seja, da empresa Delta, que a empresa Delta é a empresa atacadista que fez a compra efetivamente de uma indústria. Então, uma empresa Delta, que é uma empresa atacadista, ela compra e revende. Beleza. Então, nós temos aqui que o valor da compra, efetivamente, o valor do produto, foi 11 mil que veio lá da indústria. Mas houve um desconto incondicional lá da indústria de 1.000. O IPI foi de 1.100. Se vocês prestarem atenção aqui, o IPI foi de 10%. Perceba que a base de cálculo do IPI foi 11 mil. Não foi descontado o R$1.000 do estudo dos descontos incondicionais. Ou seja, por quê? Porque o fato gerador do IPI é a operação, é a industrialização. Então, não ocorre, não deduz para o cálculo do IPI os descontos incondicionais. Beleza. Depois foi calculado o PIS, foi calculado a COFINS e foi calculado o ICMS. Tranquilo até aí? Beleza? E aí, ó, nem o PIS, no caso do ICMS, nem o IPI, nem o PIS, nem a COFINS faz parte da base de cálculo do ICMS. Bem como também do PIS, não faz parte de base de cálculo dele, a COFINS, o ICMS e o IPI. Ok? Beleza. Sabendo disso, nós temos que entender o que são os tributos que são recuperáveis e os tributos que não são recuperáveis para o comércio atacadista. Olha, o comércio atacadista ele não é contribuinte de IPI, mas ele é contribuinte de ICMS, de PIS, de COFINS. Aqui é um exemplo de uma empresa do lucro real que paga de forma não cumulativa, ou seja, o seu PIS é 1,65, a sua COFINS é 7,6. Tá bom, vamos lá. Então, o que seria custo do produto, efetivamente, segundo o CPC 16? O valor foi o preço efetivamente cobrado, só que eu vou reduzir desse preço cobrado, vou reduzir quem? R$1.000 do desconto incondicional, já que ele me deu um desconto. Então, até agora eu tenho 10, efetivamente. Mas eu tenho o IPI de 1.100. Não, então, o IPI, eu vou recuperar o IPI? Não vou recuperar o IPI. Então, ele vai fazer parte do custo. Então, ele vai para 11.100. Agora, dentro desses 11.100, que tem 165, 760 de COFINS e 1.815 de ICMS, eu recupero esses valores, já que eu sou uma empresa revendedora ou empresa comercial, recupero. Eu sou contribuinte de PIS, sou contribuinte de COFINS e sou contribuinte de ICMS. Então, se nós fizermos aqui o cálculo, 11 menos 1.000, mais 1.100, menos 165, menos 760, menos 1.815, nós vamos encontrar aqui um custo efetivamente de aquisição de 8.360. Então, qual seria o lançamento contábil inicialmente para a mensuração inicial do estoque? Eu teria que lançar aqui 8.360. Eu tenho efetivamente um PIS a recuperar de 165. Eu tenho um PIS a recuperar de 165, um direito, lançando lá no meu ativo. Eu tenho outro direito, que é o COFINS a recuperar de 760. Então, debito lá, ó, 760. E tenho, por fim, também o ICMS a recuperar de 1.815. Quanto é que eu devo ao meu fornecedor? Quanto é o valor que será desembolsado para com o fornecedor? Bem simples, ó.
Então, ó, na verdade, o produto é 11 mil. Foi dado um desconto de 1.000 e foi cobrado IPI de 1.100, que IPI é por fora, não é por dentro. Então, na verdade, esses demais valores aqui, esses demais valores estão embutidos, porque o PIS, a COFINS e o ICMS são impostos que são por dentro, que agora, com a nova reforma tributária, esses tributos será, na verdade, substituídos pela CBS e pela IBS e serão cobrados por fora, como é o IPI hoje, né? Mas como não são, nesse sentido, eles são recuperáveis e eles estão dentro desse valor, não vão ter custo mais. Então, teria 11 mil, menos 1.000, mais 1.100, ou seja, eu teria um fornecedor de 11.100. Eu teria que desembolsar para pagar o meu fornecedor 11.100. Certo, mas a norma diz, a custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor, colocando o princípio do conservadorismo, apesar de, efetivamente, hoje, nós estamos com a estrutura conceitual muito alinhada com o FASB e não existe mais esse princípio do conservadorismo, mas sim a representação fidedigna do negócio. Então você encontra algumas normas que ainda que não estão de acordo com a estrutura conceitual. E aí, Fábio, como eu tenho norma que não está de acordo com a estrutura conceitual? A própria estrutura conceitual estabelece lá que quando tiver divergência entre a estrutura conceitual e a norma, o que vale é a norma. Tá? Então vamos lá. Por quê? Porque isso, na verdade, iniciou um alinhamento entre o FASB e o IASB. E esse alinhamento começou pela estrutura conceitual, que tirou a estrutura conceitual do FASB, do IASB, e praticamente adotou a estrutura conceitual do FASB. Contudo, o alinhamento entre as outras normas não foram realizados. Mas vamos lá, vamos para frente. Então ele diz, valor de custo é o valor realizável líquido. O de custo eu encontrei, o valor realizável líquido ainda não. Valor realizável líquido, gente, é o valor de venda, o valor negociado, não é valor justo. Há uma diferença. No estoque, ele não fala em valor justo do ativo que ele está vendendo. Ele fala em valor negociado, que normalmente você negocia, o seu preço de venda. Então, o estoque, o valor que ele está dizendo aqui, ó, é valor negociado. Não é valor justo, são conceitos distintos. Se o valor que ele está negociando é justo, é outra história. Mas o conceito é do valor que ele já iria atribuir ao preço de venda normal daquele determinado produto. Menos as despesas que ele teria para vender esse produto. Mas, Fábio, isso existe, eu comprar por um valor e o valor que eu vender menos as despesas ser inferior ao valor que eu paguei? Como pode isso? Isso acontece sim, gente, em muitos casos, principalmente na indústria. A indústria tem custo fixo e custo variável. Então, por exemplo, quando uma máquina daquela quebra, a hora que está sendo computada da mão de obra está seguindo. Então, a tendência é ele vai ter um custo de mão de obra ociosa e vai produzir menos. Como ele vai produzir menos, custo maior, com a produção menor, na hora que ratear, o custo dele vai aumentar o seu custo unitário. E talvez fique impraticável a venda desse produto aplicando a margem. Então, o que é que ele faz? Não, eu só posso vender pelo valor que o meu concorrente vende, é o valor que eu vendo. Se eu vender por um valor mais alto, automaticamente eu não vou conseguir vender esse produto. E também vou me queimar do mercado, vou ser conhecido como uma empresa que vende produto caro. Isso acontece, é por isso que as indústrias, elas controlam por lote de produção. Então, por lote de produção, ela vai ter um custo, uma margem maior nesse lote, uma margem maior no outro, uma perda nesse lote, porque tudo pode acontecer dentro do processo industrial. Então, quando a indústria não tem uma programação de manutenção da sua máquina, isso é muito comum acontecer. Talvez aquele lote daquele produto especificamente saia com prejuízo. E ele não vai poder vender por mais, porque se ele vender por mais, ele perde o cliente. Ele vai ter que vender efetivamente pelo valor que ele realmente pratica no mercado. Digamos aqui, eu sei que é uma empresa comercial, mas digamos que ele fez uma compra indevida, digamos assim. Ele não esperou que esse produto ia baixar, né? Já houve a tendência de baixa desse produto, e ele comprou esse produto mais caro. E a tendência era de uma baixa considerável desse produto. Então imagine que um produto que ele comprou por 8.360,
Quando ele foi vender esse produto efetivamente, ele só conseguiu vender esse produto por 10 mil. Preço de venda dele normal, 10 mil, certo? Só que esse só conseguiu vender por 10 mil. Por que só conseguiu? Porque houve uma baixa desse produto enorme. Só que na hora que tira as despesas com venda, comissão de vendedor, tira os tributos efetivamente que estão ali, que são os tributos sobre consumo. Na hora que ele tirou os tributos sobre consumo, tirou todas as despesas que ele teria para vender, automaticamente o valor do produto ficou 8 mil. Ou seja, meu valor realizável líquido, que seria minha receita negociada, ou seja, o valor da minha venda negociada, menos as despesas que eu teria para vender, ficou inferior ao valor de custo. E segundo a norma diz, valor de custo é o valor realizável líquido, dos dois o menor. Mas perceba que isso aqui é uma perda efetivamente estimada, que até então eu não vendi esse estoque, eu estou estimando que eu venda por 10 e que eu terei uma despesa de 2. De certa forma, o que é que eu tive aqui? Eu tive um impairment. Eu tive uma deteriorização, eu perdi o valor recuperável desse ativo. Não vou conseguir recuperar mais 8.360. Só vou recuperar quanto? 8 mil. Então, eu vou fazer um lançamento aqui, especificamente, na despesa, lá no resultado, ó, despesa com valor realizável líquido. No valor de quanto foi a perda? 360. Debito aqui 360. Crio uma conta retificadora, né? Perda estimada de valor realizável líquido, no valor de 360. Então, quando eu for expor meu balanço, eu vou ter a conta estoques, lá no meu ativo circulante, reduzindo ela a perda estimada de valor realizável líquido. Então, o estoque está aqui a 8.360, a valor de custo. A perda estimada seria de 360, negativo aqui, ó, porque é credor. Ou seja, o meu valor do estoque está estimado ao valor realizável líquido. Então, o estoque é uma norma também que tem impairment, através do valor realizável líquido. Agora, 2 pontos interessantes aqui, gente. Isso pode acontecer, principalmente na indústria, tá? É muito comum, ou em empresas que têm margem baixa, como supermercado, tá? Isso pode acontecer também. Até por estratégias comerciais, certos produtos são vendidos abaixo do preço, para atração de novos produtos. Então, um outro ponto, quando for calcular o valor realizado líquido, não é valor de mercado, é o valor que você negocia o preço dos seus produtos. Esse é o valor negociado. E outro detalhe é a despesa com vendas. Toda despesa que vai estar lá, na hora que você vender, você vai ter essa despesa. Então, eu estou estimando que eu tenho despesa com tributo, eu estou estimando que eu tenho despesa com comissão. Então, preste bem atenção nessas indicações para que você faça o valor realizável líquido, que é um impairment, não deixa de ser um teste de impairment. E como isso aqui é uma perda esperada, não é uma perda incorrida, possa ser que quando você vender, o mercado mude e automaticamente você consiga vender por um valor maior. Então, ou seja, eu reverto a perda até o máximo da perda que eu fiz. Tranquilo? Então, só para alinhar, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Primeiro, antes da gente fechar com chave de ouro, não esquece, dá o seu like aí. Você que não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Toca na sineta aqui para você ser notificado, tá bom? Então, para fechar com chave de ouro, os estoques são avaliados a custo. Agora, que mensuração de custo? Porque eu compro, vendo por vários preços. Pela norma contábil, eu posso fazer pela média ponderada, ou seja, o custo médio, e posso fazer pelo PEPS, ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Outro ponto,
Valor realizável líquido, voltando, é o valor negociado menos as despesas com venda. Portanto, na hora que eu for mensurar o estoque, na hora que eu for fechar as minhas demonstrações contábeis, para automaticamente divulgar essas demonstrações aos seus usuários, aos stakeholders, ou até mesmo ao usuário interno, efetivamente, eu tenho que avaliar, eu tenho que fazer conta. Vou avaliar meu estoque a custo ou o valor realizável líquido, dos dois o menor. Então, gente, não esquece, dá o like, se inscreve no canal, a gente tem muito conteúdo aqui, vamos deixar vocês especialistas na área de finanças e contabilidade. Um grande abraço, até a próxima!